What's up, guys? Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora em que estiver a ver o nosso vídeo. Eu sou o filho da Lua, pessoal, e este é o canal Lua de Março, e onde desde já desejamos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham neste momento. Estamos na saga lavando roupa no banheiro, enquanto aqui eu vou contando algumas histórias para vocês que eu passei na minha infância. Já expliquei como é que se lava, a gente pega os pontos focais, a gola, os sovacos, a parte das mangas e tudo mais, e a gente põe o detergente e ó. Explica aí nos comentários como você lava a roupa na sua casa, que este é o segundo vídeo. Se ainda não viu o primeiro vídeo, estará aqui no link da descrição e vá lá dar uma olhada, tá bem? Você se inscreve no canal, você partilha para mostrar como é que a gente lava a roupa em Moçambique. A gente usa detergente em pó, né? A gente usa o sabão em barra, né? A gente usa também o amaciador para terminar, tá bem? A gente lava, esfrega no detergente, depois passa em uma água limpa, depois passa em outra água limpa, depois passa o amaciador, depois direto para o estendal. Hoje não está a fazer muito sol, acho que não vai secar logo, né? Então, eu estava a contar um bocadinho sobre a minha história, a minha infância. A minha infância não, né? A minha infância na escola, como é que foi, como é que eu passei e tudo mais, né? Então vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade e deixa eu colocar aqui um cronômetro básico para... Ok, we stop here, we reset and we start again. Eu só estou a colocar um cronômetro aí para não levar muito tempo, tá bom? Não levar bastante tempo. Ok, então, saindo da terceira classe que eu fiz com 17, né? E eu me recordo de ter levado curada da terceira classe por tabuada. Como é que fazia? Numa aula o professor dizia, ok, agora vamos ver português. Estudávamos a língua portuguesa e tudo mais. E de repente ele saía em intervalo, voltava e depois, quando era tempo de matemática, todo mundo ficava com medo porque todo mundo sabia que ia apanhar. Porque ele tinha aquela coisa de trazer tabuada sem nos avisar, né? E nós tínhamos que saber. Ele chegava aí, 5 vezes 4, ele poderia dizer, você fica com casa 4. Casa 4 significa que ele vai fazer tabuada de 4, né? 4 vezes 1 até 4 vezes 9, né? Então todo mundo queria tabuada casa 5 e casa 10, porque todo mundo decorava, né? Era 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, vezes 3, 15, vezes 4, 20. Agora, quem ficava com casa 9, meu Deus! Só sabia responder 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3 já estava aqui. Tínhamos apenas 8 anos, pô. Tínhamos apenas 8 anos e o acesso à informação não era tão nítido quanto aqui. Nós não tínhamos televisão naquela altura. Nós não tínhamos TV, não tínhamos internet, né? Não chegava a internet aqui. Então era bem mais complexo estudar, mais complicado estudar em relação a agora, né? Agora, sei lá, está bem mais fácil, as coisas estão bem mais facilitadas. Apesar de que parece que o conhecimento está a reduzir, né? Em algumas pessoas, porque usam as ferramentas que têm para outros fins. Mas aí levei muita apurada por causa de tabuada. Não que eu não fosse bom, mas porque me jumavam. Jumar, sabe, é aquela coisa de te encontrar desprevenido ou desprecavido e tudo mais. 9 vezes 7. Bro, you ain't going to answer that. Você não vai responder isso assim daqui para aqui. Com 8 anos, está a perceber, né? Agora eu posso responder, só não respondo porque não quero. Brincadeira, sem nada não. Sem nada não. Ok, não, mas agora eu estou melhor, né? Estou melhor na tabuada, né? É uma pena que vocês não podem perguntar agora e nem vão perguntar na live, porque na live teremos muitas coisas importantes a fazer. Tá bom? Então, saindo da terceira classe, fomos para a quarta classe, né? Chegando na quarta classe, eu estou a lavar roupa aqui, pessoal, né? Estou a lavar roupa. Chegando na quarta classe, tinha na terceira classe, meu professor chamava-se professor Américo. Um dia eu até faço uma live com ele, um vídeo com ele, né? E vamos conversar um bocadinho sobre aquele momento. Eu me recordo de uma vez em que ele veio, naquela altura, quando te mandavam chamar encarregado de educação, porque o assunto era sério. Você passava mal, porque você sabia o quê? Que ia apanhar na escola, ia apanhar em casa, ia apanhar com o professor, ia apanhar com o chefe da turma, ia apanhar com os meninos que querem te arrancar o lanche, ia apanhar porque você não trouxe lanche, depois ia apanhar em casa.
E como eu disse no primeiro vídeo, se vocês ainda não viram, eu não vivia com meus pais. Então sempre mandavam trazer encarregado, eu não tinha quem levar, porque eu era o mais velho e eu tinha... Não, era o homem mais velho e eu tinha 8 anos naquela altura, né? Minha irmã mais velha tinha 10 anos. Então, como é que foi? Um dia ele chegou e disse... Primeiro foi assim, ele, numa reunião de professores aí, ele acabou se gabando num professor que dava quinta classe, que ele tinha um estudante que já sabia ler, sabia escrever, sabia tabuada e poderia ensinar e o outro estava reclamando que na quinta classe ninguém sabia ler. Então o meu professor se gabando dizia, ok, eu posso dar emprestado o meu estudante para vir aí me ensinar a falar de mim. Nossa, de repente só chegou um cara aí da quinta classe, chegou e disse, me mandaram para vir chamar Tomás. Eita, aquilo não pegou bem. Não pegou bem. Nessa altura eu já estudava com a Assima Kassamo Regunato. Assima, eu estou com saudades, está bem? Já estudava com ela, era uma das mais inteligentes da turma também. Estávamos no mesmo grupo, né? Não que eu fosse inteligente, mas porque eu era esperto o suficiente para estar lá naquele grupo. Então, fui para lá. Fui entrar numa sala em que todos eram literalmente mais velhos. Muito mais velhos. Like, eu estava com 8 anos e eles estavam com marca 10, 11, 12, 13, 14 anos. E as idades, quando vocês são bem mais novos, um ano significa muito tempo. É muito tempo, ok? Então, entrei lá. Quando eles disseram, eu entrei, estava um cara a levar porrada. Então eu entrei e disse, pô, é hoje que eu vou levar porrada, mas eu não sei o que eu fiz. Eu entrei ali, então me deram um livro da quinta classe, com um texto longo. Os textos da terceira classe eram todos grandes, com letras grandes e tudo mais, tinha facilidade. Com quinta classe eram letrinhas pequeninas. Meu Deus, eu fiquei ali, o que é que eu vou fazer com esse livro? Eu estava tão nervoso. Chegaram, eu disse, é para fazer o quê? Disseram, me colocaram em cima de uma cadeira, né, porque eu era bem baixinho. Eu sou baixinho. E disseram, é para você ler. Eu fiquei like, no way. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, quando eu não estava percebendo nada, eu disse, professor, eu tenho que ir para a sala, meu professor vai me bater. Se seu professor é que mandou você vir para aqui, eu não foi. Mandaram chamar meu professor. O meu professor chegou, que era o professor Américo. Ele chegou e disse, não, está tudo bem, pode ficar aqui, pode ler. Ok, fiquei mais calmo. Peguei naquele livro, pessoal. Eu comecei a ler e nem eu sabia que eu lia tão bem. Nem eu sabia que eu lia tão bem. Eu li aquilo e todo mundo ficou boquiaberto. Só que o que acontece? Eu me desliguei de todo mundo ali e eu comecei a me concentrar na leitura. Eu não estava a ouvir voz de ninguém. E eu também não queria ouvir voz de ninguém. Então, comecei a me concentrar na leitura, me desliguei de todo mundo. Mas quando terminei e voltei à vida, voltei à realidade, eu percebi que ninguém estava a falar nada, estava todo mundo em silêncio. Eu fiquei lá, eu acho que eu fiz cagadas. E eles ficaram lá. Um tempo depois, você só viu? Me carregaram. Isso aí eu me incomodava, porque eu nunca gostei quando xingassem pessoas por minha causa. Ele tem apenas 8 anos, ele está na terceira classe e vocês aí não sabem nada. Aí eu falei para o meu professor, estou a pedir para voltar para a sala, né? Porque na minha cabeça era o quê? Eu não gostava quando xingavam, mas eu tinha mais medo, tipo, estão a xingar aqueles por minha causa, depois vão lhes bater, depois eles vão me procurar para me bater, porque eles levaram porrada por minha causa, porque eu levei muita porrada. Levei muita porrada por ser pequeno, porque eu entrei muito novo na escola e estava numa turma onde estavam pessoas grandes e a única forma que eu tinha para me defender era me aplicando mais na matéria e me aproximar das pessoas que me batiam para poder mostrar a eles, né, nos testes e tudo mais. Isso também na terceira passei por isso. Eu tinha um colega chamado João, ele me batia muito. Então a única forma de eu me safar dele era mesmo mostrando a ele, né? Mostrando a ele. E pronto, eu acabava me safando, ele parava de me bater. Então foi aí, eu disse, pá, esses caras aqui vão acabar comigo.
Mas não foi isso, ninguém nunca me procurou. Só um deles já me encontrou e disse, cara, como é que você aprendeu isso tudo? Eu não sei. Só aquilo que o professor diz é aquilo mesmo, né? Eu tinha uma mente muito fértil e pronto. Só que depois desse dia, a minha mente se abriu num nível muito alto, do tipo, eu fiquei a pensar, uou, eu poderia... no final do dia eu gosto disso, estás a perceber? Então, eu passei a me apaixonar mais pela leitura, passei a pegar os livros dos meus vizinhos mais velhos para ler, eles ficavam impressionados e tudo mais, então comecei a me impressionar pela leitura. Comecei a me apaixonar pela leitura e pela ideia de ser músico. Eu me recordo, a primeira vez que meu pai me perguntou o que é que você quer ser quando crescer, eu disse, eu quero ser músico. Foi no momento em que muitos artistas perderam a vida por causa da HIV e tudo mais. Então eu disse, não, você não pode ser músico, porque os artistas morrem muito e tudo mais. Então, fiquei naquela de, mas eu quero ser músico, né? E eu queria ser músico e queria ser engenheiro também, né? Então, pronto, fiquei naquela de, música não vai dar, mas ainda assim eu queria ser músico. Então eu tinha um caderno que eu separei e eu disse, um dia eu vou escrever uma música, né? E pronto. Quarta classe não teve muita coisa interessante, mas foi pela primeira vez que eu ouvi falar sobre sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Eu tinha uma professora muito maluca, ela chamava-se professora Esperança, que depois é mãe de um cara que depois foi meu colega aí. Ela, quando falava as coisas, ela falava as coisas pelos nomes. Está a imaginar uma criança de... para nós, ainda hoje, é um tabu falar algumas coisas. Agora, naquela altura, acho que aquilo foi em 2003, alguma coisa assim, era muita coisa na minha cabeça ouvir falar do sistema reprodutor feminino pelos nomes. Pelos nomes. Isto aqui é a própria Vânia. Este aqui são os óvulos, este aqui é o útero e esta mesmo é a Vânia. E depois quando chegava no reprodutor masculino, então eu chegava e dizia que este aqui é o Peliton, né? E este aqui, portanto, é o Retra. E aqui são os textos. Era complicado para nós, né? Porque aquilo era praticamente um tabu. Então, eu tinha um colega que era muito engraçado e indisciplinado também, né? Então, depois que chegamos nesse assunto do sistema reprodutor, ele nunca mais quis sair daí, né? Então, eu tinha uma professora que toda vez entrava a cantar, né? E depois dizia, começamos com que disciplina? Ele sempre dizia, ciências naturais. Por quê? Queremos aprender o sistema reprodutor feminino. O cara se amarava em ouvir aquelas coisas que a professora dizia. Então, por quê? Ele não entendemos muito bem na aula passada. Alguns nomes passaram. Não, a professora sorria e passava pelo outro, né? Mas foi a primeira vez que eu fiquei em contato com essa questão e eu me interessei muito, mas muito mesmo por essa questão de sistema reprodutor e saber que existe período fértil e tudo mais. Por quê? Porque eu tinha uma irmã mais velha e nós não tínhamos ninguém que era mais velho em casa para poder dar acompanhamento nesse sentido. Então, quando eu soube que as mulheres tinham um sistema reprodutor muito complexo, eu comecei a me interessar muito. E eu comecei a procurar, até que na quinta classe eu entrei para um grupo de ativistas chamado Umweti, né? E eu fiquei editor dessa revista também. E essa revista ficava falando sobre essa questão da reprodução, da prevenção, das doenças, da gravidez precoce, do que fazer quando chegar a época da adolescência, o que é isso de adolescência, o que é que acontece na adolescência e tudo mais. Porque eu me recordo bem que depois que saímos da quarta classe, acho que eu fiz a quarta classe com 18 valores. Depois que eu saí da quarta classe,
para a quinta classe, né? Cheguei lá e essa questão já tínhamos, cada cadeira, ou cada disciplina já tinha o seu próprio professor, né? Diferente das outras classes. Aí cada disciplina já tinha o seu próprio professor, português tinha o seu professor, inglês, seu próprio professor. Não tínhamos inglês, era português, matemática, ciências naturais, ciências sociais. Ciências naturais, que era suposto ser biologia, né? Ciências sociais, que era história e geografia. E depois tinha o que mais? Por aí. Então, já tinha essa diferenciação, então já tinha a possibilidade de haver mais explicação sobre isso. E quando começou-se a falar da questão da adolescência, porque também já estava entrando na adolescência, né? Eu cheguei à quinta classe, acho que já estava com 8, 9 anos, 9 anos, por aí. Quase 9 ou 10, com 9 anos estava na quarta, 10 anos. Então, quando cheguei com 10 anos na quinta classe, já estava mesmo na adolescência, né? Já começava a sentir algumas coisas estranhas. Quando você chega na adolescência, os meninos na altura, não sei se ainda acontece, essa parte do mamilo ficava dura, como se tivesse... Quando você apertava assim, saía um pouquinho de água. Já estou amamentando com 10 anos, como é que é isso? Então, ficava dura e tudo, mas eu não tinha nenhuma explicação, mas também não tinha ninguém por perguntar, só perguntando aos amigos e tudo mais, né? E isso é muito perigoso, porque os amigos sempre vão te dizer alguma coisa que ouviram de um outro amigo e assim vai, principalmente para as meninas, né? Então, nessa altura foi quando acho que eu tive os meus primeiros sonhos molhados, né? Vocês sabem como é que é, sonhos molhados. Você sonha aí com a Maria, né? Essa Maria mesmo que me xinga muito. Você sonha aí com a Maria chega aí e te chama para dançar. Vocês dançam, e depois quando você acorda, você fez xixi. Mas não um xixi normal, né? Um xixi que fica um pouco esbranquiçado ali e tudo mais, né? Então eu não entendi aquilo, eu fiquei like, o que é que aconteceu aqui? Né? Então eu não entendi aquilo, então aí explicaram um pouquinho sobre a questão dos sonhos molhados, que aquele é o aviso de que pronto, o teu sistema reprodutor já começou a dar sintomas de que começa a funcionar e tu já de acordo com o que tu fizeres, e se não tomares muito cuidado, tu já podes engravidar, né? Ou já podes estar próximo disso. Né? Mas não houve uma explicação tão profunda quanto isto que eu estou a dizer aqui, né? Tanto que eu acabei procurando aquela Amway. Só que a Amway só selecionava os melhores estudantes de cada sala, né? Então, não era assim que faziam a seleção. Então, eles negaram a minha candidatura, porque eu fui pessoalmente. Eles disseram, não é assim, a escola é que indica os estudantes. Ok, eles foram para a escola e graças a Deus eu fui indicado. Então, eles me chamaram numa época em que eu já nem estava nem aí, eu não sabia mais. Então, me chamaram, eu entrei lá e eu estudei com tanta garra que fui o melhor naquele seminário. E eu acabei virando ativista da Amway, né? Explicava às meninas sobre o período fértil, porque eu recordo-me que na quarta classe, quando nos explicaram sobre o período fértil, disseram que era tipo período fértil nas meninas, né? Era o período em que a menina, se a menina fizer relações que animam sem prevenção, ela poderia engravidar, né? Então, qual é esse período? Diziam que eram 3 dias antes e 3 dias depois de ver o período. Foi isso que eu aprendi na quarta classe. E lá, no seminário, eu fui aprender que não é bem assim, está errado, né? Cada uma das mulheres tem um ciclo. Acho que alguém está pedindo isso. 1 minuto só. Alguém está pedindo licença aqui? Sim? Olá. Boa tarde, como está? Pode, fica à vontade. Guys. Acabei vos deixando muito tempo. Vamos ter que cortar esse vídeo, né? Então,
Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e garanta que possa receber os nossos vídeos em primeiríssimo mão. Eu vou estar aqui a recordar do que é que a gente estava a falar e depois volto com um novo vídeo, tá bem?